A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, gente, hoje eu venho aqui para falar com Lulu Love Light, uma pessoa não binária, artista erótica. Então, assim, por ela ser não binária, a gente vai falar na linguagem neutra, então peço desculpa se eu errar. Fiz umas aulinhas ontem, tive umas aulinhas hoje, mas, enfim, vou me esforçar. Então, é uma artista erótica que se especializou em fototerapia, com abordagem em psicologia transpessoal, educadora em multimídia há mais de 15 anos, com experiência internacional, já passou por mais de seis países, Japão, Finlândia, Estados Unidos, Austrália, onde se graduou mestre em mídia e comunicação pela Universidade RMIT. É fundadora da Orgástica, facilitadora da festival Sexibility e pornô ativista, queer, independente. Elo é movido pela paixão de criar experiências que cultivem o autodesenvolvimento a partir de nossas relações com a imagem. O prazer e o afeto são muito importantes. Então, bem-vinde. Obrigada. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui. Ainda mais para falar desses assuntos maravilhosos. Sim, com certeza. Então, assim, antes da gente começar nosso papo, gente, vamos falar de nossos patrocinadores. Então, primeiro vamos falar de Tantra Brasil. Quer fazer massagem tântrica? Vai lá no Instagram e segue Tantra_Brasil e agende sua massagem. Este programa também tem o apoio da Jontex, que acredita que falar sobre assuntos que ainda são tabu vai ajudar na relação, né, de como isso vai acontecer. Então, quanto mais informação, melhor o sexo. E a gente vai seguir esse programa da Romasex juntos, Jontex. E aí já deixa seu like aqui no vídeo, já compartilha com os amigos e se inscrevam no canal. Então vamos lá. Lulu, conta sua história um pouquinho pra gente, sua trajetória por todos esses países, como que foi esse caminho, né? Sua transformação, porque além de transformar pessoas, acredito que você se transformou muito. Então conta um pouquinho pra gente. Ai, que delícia falar disso. Sim, me transformei muito mesmo. Desde muito jovem, eu sempre fui muito conectada com autoconhecimento. Sempre me chamou muito a atenção essa possibilidade de trilhar caminhos para a evolução pessoal. Sempre foi orgânico isso na minha vida, assim. Uhum. E quando eu era jovem, eu também sempre fui aquela pessoa que quando alguém queria falar de sexo ou de afeto, enfim, eu sempre era aquela pessoa procurada. Dentro dessa memória, assim, é muito interessante para mim também resgatar o tanto que eu nunca me sentia nem pertencente ao grupo de meninas e nem de meninos.
Isso faz muito parte da minha construção. Tá. Então, eu não me sentia totalmente pertencente a nenhum dos grupos, mas me sentia totalmente inserida, integrada e fazendo parte também. Era só que existia uma sensação, assim, de... as coisas não encaixam totalmente para mim, sabe? De uma coisa de se sentir contemplada mesmo, 100%. Tá. Enfim, e aí, na minha vida foi acontecendo como mulher cis, monogâmica. Quando eu tinha por volta dos 16, 17 anos, eu me entendi poliamorista, mas eu não fazia ideia que existia esse nome. Era só uma questão mesmo de como que eu estava entendendo a vida, com todos esses afetos. E aí, na época, era uma coisa de... eu entendi que no meu coração cabe mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E aí, fui percorrendo uma vida toda até descobrir que isso, de fato, existia, né? Que era legítimo e tinha outras pessoas assim também. Então, eu conto isso porque é interessante nessa trajetória, assim, eu acabei me conectando à arte, à fotografia, à psicologia, à educação. Então, a minha carreira profissional, ela é basicamente de educadora mesmo, mas sempre voltado para as artes. E eu sempre trouxe essa linha, essa grande linha, que é tudo para mim, se servir ao autoconhecimento, um tesouro. Sim. Até eu conseguir entender mesmo, né? Chegar nesse ponto que é de me entender como uma pessoa não binária, de assumir mesmo, me assumir no mundo como uma pessoa não monogâmica. E aí, quando tudo isso brotou também essa necessidade de me assumir com essa conexão com a sexualidade também. Era uma coisa assim, eu me descobri artista fazendo o erótico. E aí eu deixei isso guardado um tempo, sabe? Porque eu tinha essa preconcepção de que eu não poderia colocar isso no mundo como uma forma também legítima, sabe? Profissional e tudo mais. Sim. Em relação à família, isso também, filhos, você tem filhos? Eu tenho um filho de 10 anos, sim. Que já entende, já fala? Sim, meu filho super me entende. Acho que é uma das pessoas que mais me entende, eu diria. Ai, maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Ele, inclusive, começou a jogar esses dias um jogo novo. E aí, quando eu fui perguntar para ele, uma das primeiras coisas que ele me trouxe foi: poxa, mãe, mas eu achei muito estranho, sabe o quê? Só tinha 2 opções para começar. Eu tinha que escolher se eu era menino ou menina. Aí ele falou: para mim tá tudo bem porque eu me sinto bem com o masculino. Ele falou: mas eu vi que isso não é legal. Muito bom. Já tem uma visão que a gente está tendo agora, pelo menos eu, né? Muito atrasada. Sim. E aí eu queria perguntar um pouquinho sobre fototerapia. O que é isso? Como que é esse trabalho? Assim, nem imagino. Pois é, a fototerapia foi essa grande aproximação que eu fui descobrindo ao longo dos anos entre a fotografia e a psicologia. Então, de novo, né, como uma ferramenta de autodesenvolvimento, que eu sempre apliquei muito na educação. Então, o que isso, né, quando eu fotografo, o que isso diz sobre quem eu sou como criadora? Né? O que isso diz sobre as minhas paixões, sobre as coisas que me impulsionam na vida? E aí eu fui estudando, então já estou há mais de 15 anos nessa pesquisa de como fazer essa construção, então, de uma fotografia que tem a ver com essa consciência, né? Como isso pode te ajudar. E aí eu consegui dar esse pulo, que é de trazer isso para o erótico. Então, na fototerapia erótica, eu trabalho com a fotografia em vários aspectos, né? Uma parte disso é conseguir mapear simbolicamente como é que você entende o prazer, como que você simboliza isso na sua vida, qual é a sua relação com o seu corpo também, né? Então, a minha relação com o meu corpo passa por uma hegemonia do que é um corpo que dá prazer, um corpo que recebe prazer, um corpo que é desejado, né? Um corpo que deseja. Então, eu faço vários mapeamentos simbólicos através de imagens mesmo, até a gente conseguir entender no ponto que é o que precisa ser transformado nessa vida para ela avançar como identidade erótica, como acesso ao prazer. E aí a gente faz também uma sessão fotográfica da pessoa. Então, que está longe de ser, eu imagino, que está longe de ser um ensaio sensual.
lingerie e tchau. Tá bem longe. É isso, não é... Deve ser algo... né? Não dá que eu diga assim, não, você não vai poder usar uma lingerie, mas a ideia é quebrar mesmo, porque muito do que a gente percebe, que às vezes o acesso não vem ao prazer, porque a pessoa está totalmente imersa em noções do que é prazer, noções do que é esse corpo desejável, né? Então, assim, depende muito do que é que a gente precisa quebrar para a pessoa emergir disso com potência, com empoderamento, né? Então, tudo pode acontecer numa sessão de fototerapia erótica. Depende muito da pessoa. Mas é um processo de autenticidade. Porque, assim, eu vou ser bem sincera, eu até paquero sigo alguns fotógrafos, fotógrafas, geralmente mulheres, que têm uma visão mais do corpo real, da mulher real. E eu gosto, geralmente, das coisas que são muito mais reais do que aquela coisa que você fala assim, nossa, escondeu a barriga porque ela não gosta da barriga. Não sei o quê. Não, uma coisa tipo, que vai pegar a mulher e fazer ela se sentir bem com o corpo que ela tem. Sim. Então, é bem difícil você achar fotógrafos assim. Mas porque várias vezes, ou amigas minhas que fazem um ensaio sensual, falam, Bruna, você tem que fazer, né? Aí eu fico, tá, espera. Só fico nessa e nunca tomei atitude, porque eu acho que tem que ser uma coisa bem pensada. Sim. Porque é muito mais fácil a gente cair, né, nessa objetificação do corpo e de ir de novo, né? E você faz todo esse processo para, de repente, se ver naquele lugar de, isso é o que é ser sexy, né? Dentro de rotulações. E a gente está tentando fugir disso, na verdade, né? Sim. Porque, enfim, o nosso dia a dia é outro, o nosso corpo é outro, ninguém é padrão, né? Quem é padrão é porque se esforçou muito para se tornar um padrão, essa que é a verdade. Sim. Né? Porque nem as pessoas mais magras, mais isso, mais aquilo, também se sentem, né? Padrão, às vezes, é uma coisa muito doente da nossa sociedade, na verdade, doente. Né? Então, é isso. Acho que o potencial da fototerapia erótica se dá muito no processo em si. Porque eu acho uma preciosidade a gente poder olhar para essas fotos e, em vez de chegar num ponto que olha, essa é a foto onde você está mais sensual, é poder olhar para todas as fotos e falar, uau, eu consigo ver que aqui eu estava entrando num outro nível de consciência, eu estava acessando algo totalmente novo sobre mim. E aí essas imagens viram os grandes símbolos de transformação. Sim. Não necessariamente aquela onde você está bonite do jeito que você estava imaginando que era o bonite, sabe assim? Sim. Então, eu gosto muito de quebrar com aquela coisa do, eu já sei qual é o meu ângulo melhor. Será que você sabe mesmo? Sim, adorei. Sabe? Que até a gente começou agora, eu tenho a Fernanda, que é minha sócia, em chás de lingerie, e a gente não tem o momento ensinar a mulher a fazer como que fala? O striptease. Não tem o momento sensual, não tem o momento sexy. Sim. E as pessoas perguntam, por que vocês não fazem? E a gente falou, porque cada mulher... Não adianta eu fazer um beabá, faz isso, depois isso, você vai estar sexy, entendeu? Então, a gente até fez um post recentemente falando sobre isso, tipo assim, no nosso chá, que a gente, inclusive, não é chá de lingerie, é chá vendado. Adoro! No chá vendado não tem esse momento, porque Sim. a gente faz uma apresentação de cada mulher entender como ela é. Sim. Como ela se sente sexy, Sim. né? Não eu mostrar, é assim. Sim, eu acho que tem aí uma grande questão também, que é você conseguir sair de uma noção do olhar do outro, né? Da outra pessoa sobre você. Sim. E você conseguir voltar os olhos para si mesmo, né? Isso é muito diferente. Então, quando eu estou fotografando alguém, se a pessoa está naquela consciência, o tempo todo ela está fazendo aquilo, imaginando que alguém vai olhar isso depois e vai achar o máximo, né? Então, está tudo voltado para como vai ser recebido e não o fato de aquela pessoa estar fazendo aquilo para si mesma, como um presente para si mesma. É muito diferente
essa noção. E acho que isso tem muito a ver também com consentimento. Sim. Né? Porque quando a gente vai se aprofundando no consentimento, a gente vai entendendo, né, que quando eu estou entregando alguma coisa, né, eu estou fazendo um pedido, que aquilo seja para você mesmo, assim, você realmente ter a consciência de como aquilo te afeta, né? Sim. Enfim, então é um processo bem profundo e super lindo. Maravilhoso. Gente, até eu queria falar assim, eu trouxe Lulu hoje, porque ela é Elo, fundador da Orgástica. É só você? Ou tem... assim, somos uma grande equipe sim, hoje, mas né? tipo você... Mas eu que estou à frente da Orgástica, tá. sim. E aí, assim, como eu e Rodolfo, a gente faz festas liberais, não sei o quê, e estamos conhecendo muita gente, então a gente começou a receber muitas indicações, vai na Orgástica, vai na Orgástica, vai na Orgástica, e nunca estava dando certo, as agendas, aquela coisa, aquela ansiedade, até que a gente foi na Orgástica. E eu falei, cara, eu preciso levar Lulu para conversar comigo, porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso, que é essa questão do consentimento, essa questão... Só o cadastro para a pessoa entrar na festa já é super cuidadoso, né? Que as pessoas dizem, é chato, é longo, não quero desistir, né? Mas, assim, um cuidado que a gente sentiu o tempo inteiro na festa. Então, acho que a gente pode falar também sobre isso, que é uma festa que não é só para galera do swing. Aliás, nem é esse o foco. Já estou me enrolando. São para reúne poliamoristas e não monogâmicos. Porém, tá livre, né? Sim, sim. E, enfim, a gente vai contar tudo para vocês, como que foi essa festa. E o que a gente mais se impressionou realmente foi a sua energia, como dá para ver a sua disposição e como a sua preocupação, enfim. Foi muito legal esse sorriso e toda a energia que a gente pegou assim, da festa foi maravilhoso. Saíram nutridos, sentindo nutridos de afeto? Sim, com certeza. Transaram gostoso também? Que eu quero saber. Também. Eu lembro que o Rodolfo até colocou uma camisinha na minha roupa, assim, porque eu cheguei primeiro de saia e tal. Mas depois eu tirei, porque, inclusive, eu fui de cinta. Fui com uma cinta... Porque na última festa... Chegou bem intencionada. Mas o pênis eu coloquei na bolsa. Porque eu falei assim, gente, vai ser a única festa, e eu acredito, e foi, que ninguém vai se importar com isso. Que ninguém vai olhar e falar, meu Deus. Porque na última festa que eu estive numa festa num motel de pessoas do meio liberal, do swing, super heteronormativa, que na hora que eu coloquei... E aí, em algum momento, uma menina veio, minha amiga, assim, e falou, Bru, tira. Sério? Acho que você está chocando a sociedade do motel aqui. E aí, eu tirei e fiquei com essa coisa de tipo, poxa, né? Porque na hora eu ainda quis brincar, meio que encarnei um personagem ali, ficava brincando com os meninos, né? Falava assim, agora eu sou heterotop. Eu não vou deixar ninguém conversar, entendeu? E ficava, tipo, brincando. Conclusão, ninguém chegou em mim na festa. E no final, lá, o bonitinho que eu queria, não sei o quê, chegou. Falou, e aí? Já tirou? A gente já pode... conversar, tipo, morrendo de medo. Aí eu falei, gente, eu errei, porque realmente a galera não entendeu. Será? Você ainda acha que você errou mesmo? Não sei. Não, talvez não. Mas, né, aquela coisa de... Sim. Talvez não foi todo mundo que entendeu, quanto na sua festa eu falei, com certeza, ninguém vai se importar. E realmente, eu não recebi nenhum olhar assim. Né? Foi ótimo, foi ótimo. Que bom, fico feliz de saber sobre isso. Até porque
Acho que onde a orgástica se diferencia nesse momento é que realmente é focada no público LGBTQIAP+. Né? Isso que a gente tem que falar. Então, existe esse grande ponto, de fato, que é para pessoas não monogâmicas, é o público geral mesmo. Mas tem esse grande foco na comunidade LGBTQIAP+. Então, e aí quando a gente fala disso, é muito importante as pessoas entenderem que a gente está falando da sigla toda. A gente até fala muito disso porque existem ainda muitos universos, né, para a gente criar ponte, inclusive entre as pessoas cis e as pessoas trans. Né? Então, acho que por muito tempo, quando se falava no movimento do orgulho, né, e a gente tinha predominantemente pessoas cis, né, que aí a gente tem os homens cis gays, as mulheres cis gays também. Aí a gente tinha as pessoas cis bissexuais, mas não foi, mas até então toda a população trans sempre foi muito invisibilizada. E inclusive a gente vê casos de preconceito, inclusive dentro da própria comunidade, né? Claro que isso não é o principal, mas então a gente vai percebendo que realmente tem uma diferença no que a gente está buscando quando a gente fala de criar pontes, né? E aí lá realmente a gente tem muitas pessoas trans na orgástica. Sim. E pessoas trans num espaço seguro, onde esse corpo trans não é fetichizado. Né? Porque isso é uma coisa que a gente traz, inclusive, da pornografia mainstream, enfim. Tem todo um campo da sexualidade muito tóxica, né? Quando a gente fala dessas corpas dissidentes. Então, existe um cuidado muito grande mesmo, assim, que esse ambiente seja seguro. Né? Então, a gente fala muito, né? Nunca aborde alguém, por exemplo, se você achando que você está fazendo uma leitura da pessoa e você sabe qual é o gênero dela. Não cometa esse erro, assim. Né? Então, essas coisas que a gente vai pegando ali para educar e para criar pontes mesmo. Eu sempre penso na orgástica como um mundo onde a gente cria pontes entre pessoas mesmo. Uhum. Uhum. E aí, na festa tem alguns moderadores para, inclusive, se eu me sentir mal, eu posso ir nesse moderador e falar, enfim, como que você pensou nisso? Quem são essas pessoas? Qual é essa rede de apoio, assim, de como você pensou na festa e o porquê deles? Porque, gente, isso é maravilhoso. Nenhuma festa tem isso. Aqui no Brasil... Você já se sente até segura, assim. Em formato de festa, eu realmente não conheço aqui no Brasil ainda. Acho que a orgástica é a primeira. Eu trago isso, na verdade, de uma experiência de retiros de sexualidade consciente, mas também de alguns eventos que tem mais formato de festa mesmo, que eu participei na Europa. Eu estou há muito tempo pesquisando e procuro conversar muito com pessoas de vários lugares mesmo. E aí, então, eu fui percebendo que esse campo é muito importante, né, para as pessoas se sentirem seguras. No próprio Festival Sexibility, que acho que foi o primeiro lugar que eu me aproximei disso, eles têm um time que chama Emo Team, né? Então, é o time que cuida mesmo quando as pessoas estão lá tocadas e estão passando pelos seus processos e elas precisam de uma escuta, né? Elas precisam poder dar vazão para isso, porque quando a gente fala de sexualidade consciente, não tem como ela não ser profunda. Essa é a minha visão sobre isso. Sim. Se você realmente está se colocando num espaço com disponibilidade para troca, né? Não tem como você não ser afetado. E aí, se você é afetado, de repente, pode acontecer tanto, né, ir lá para os prazeres maravilhosos, mas a gente também pode passar desconfortos. E, como a gente está falando de muitas pontes, pode acontecer, por exemplo, de alguém sofrer um caso de transfobia, né? Podem acontecer muitos... A gente tem aí muitos tipos de comportamentos abusivos que podem acontecer, né? Falta de consentimento também. Então, até para entender qual é o limiar, por exemplo, entre um assédio e um abuso de fato,
né? São coisas que precisam ser faladas, precisam ser comentadas. Então, na Orgástica, a gente tem a Orgástica no Clima, que é esse grupo de pessoas que estão lá disponíveis tanto para te ajudar a entrar no clima, quanto para mitigar conflitos, para servir de apoio mesmo para as pessoas quando acontecer alguma coisa mais grave. E, às vezes, nem tanto, né? Porque a gente não quer que fique alguém lá parado, num baita de um desconforto. Às vezes, é só uma timidez, mas pode ser uma coisa realmente que a pessoa precise de apoio, né? Uhum. E aí, essas pessoas são pessoas que são orgásticas, que, inclusive, algumas delas, eu descobri que queriam colaborar, porque no cadastro eu pergunto para quem já foi se tem vontade de colaborar com a Orgástica. Então, eu fui criando essa rede de pessoas que já são fãs da Orgástica há muito tempo, que são realmente da comunidade base, assim. E pessoas que falaram, olha, eu tenho vontade de colaborar como educadora sexual. E aí eu fui aproximando essas pessoas e a gente fez alguns encontros, a gente discutiu juntos, né, o que é abuso, o que são limites, o que é, não tem nem diálogo, não agora, agora você precisa se retirar, né, ou podemos dialogar, dá para criar diálogo entre as pessoas, não dá. São muitas questões mesmo, assim, a serem trabalhadas, né, para a gente cuidar. Mas as pessoas fazem assim, aliás, sou muito, muito grata a essa equipe, porque, assim, são pessoas comprometidas mesmo com manter o ambiente da Orgástica seguro para todos, de fato. Então, é muito lindo, é muito lindo. É muito lindo, gente. Inclusive, teve na festa uma gincana, né? Que eram quantas pessoas em cada equipe? Então, 7 pessoas. pessoas. Que eu estava na fila, eu e o Rodolfo. Aí a gente encontrou um rapaz que a gente já conhecia. Ele estava com uma moça que a gente não conhecia. E aí ele já... a gente já... Não é a nossa primeira vez, a gente já está na equipe, tem mais 2 lá e eles estão pegando... Eu sei que a gente entrou já com a equipe. Amo! E aí... Já tinham cadastrado Escola a gente lá dentro. E quando a gente encontrou nossos amigos, que a gente tinha combinado de encontrar lá, ainda a gente quer entrar na equipe. Não, a gente já tá, a gente já fez equipe, vocês é outra equipe. Aí foi engraçado e tal. Mas foi tão legal porque nos aproximamos demais, ficamos íntimos de verdade. E o que você falou na questão de limite foi uma coisa que eu percebi bastante, que em uma das gincanas, que tinham várias, eram todas super excelentes. Numa das missões. Numa das missões, você era entre a própria equipe, que inclusive foi engraçado na nossa, porque ficou a própria equipe no puff. Era o Tetris do consentimento. Todo mundo ali de joelho um pro outro. E aí, quando o Rodolfo falou, o meu limite... eu pediu algo, né? E o meu limite é um cara foi lá, daí falou, mas pode alguém que não é da equipe? Não, aí falou, porra, você não é isso, né? Enfim, aí teve que tirar ele, porque o cara já estava lá fazendo, e aí depois, não, mas ele não é da equipe, de tão entrosado que a gente estava. E aí, quando foi a nossa equipe, eu achei que as pessoas tinham dificuldade de falar qual era o limite. Isso eu já captei ali, ó. Porque, não, mas qual é o seu limite? A moderadora tinha que perguntar 3, 4 vezes. Mas até onde? E aí a pessoa não era clara. E tinha que repetir até... Então, eu quero que beije meu pescoço, mas não pode passar do ombro. Tipo, não conseguia nem falar isso. Uhum. Então, eu falei, olha que importante. As pessoas não falam sobre limite. Exatamente, E eu fico sentindo, até trazendo um pouco do meio swinger mesmo, do meio liberal, ninguém discute limites, em nenhum momento. Ninguém discute limites. Né? Não existe isso. Existe, e não existe consentimento mais profundo mesmo, né? É uma coisa de, olhou, tá me dando bola, tô no clima, bora, tal, né? Não, acho que as bordas são bem mais... soltas mesmo, né? Bem mais soltas. E aí o que a gente observa é que isso... Então, assim, eu não proíbo uma pessoa swinger de vir à orgástica, mas eu já tenho a consciência de que essa pessoa precisa ser educada para outros tipos de comportamento, né? Sim. Então, por exemplo,
existe um comportamento que os poucos swingers, e aí, desculpa a gente ter que generalizar, mas infelizmente, né, são dados mesmo concretos que a gente tem. Imagina que da última, a gente teve 1% da festa que teve comportamentos mais abusivos, né? E a gente está falando de homens cis que têm um comportamento de gostar de se masturbar olhando para outras pessoas, que a gente entende que até aí é uma experimentação sexual da pessoa, a gente nunca iria proibir isso, mas existe um olhar predatório, e existe, né, a gente colheu relatos, por exemplo, de uma dessas pessoas que praticamente perseguia as outras, sabe, se masturbando. E não existe um consentimento mesmo, né? Tipo, não existe um contato pelo olhar que está mostrando para aquela pessoa que está tudo bem ela ficar ali. E aí, de repente, essa pessoa atravessa o campo e aí vem e encosta o pau na outra pessoa, sabe? Tipo, não foi convidade, não existe nenhum contato, nada falando para essa pessoa que ela é bem-vinda. E a pessoa acha que está tudo bem, entende? Então, assim, tem uns limiares mesmo comportamentais que são Sim. bem delicados, assim, sabe? Mesmo quando eu e o Rodolfo, a gente foi na Love Knox, num dia que teve lançamentos de filmes pornô, da Ed Porn. Uhum. E a gente, enfim, assistimos os filmes, ficamos muito tarados e começamos a transar. Ali, né, tinha um quarto ali e tal. E aí veio um casal do lado e também começou a transar. E aí, em algum momento, o Rodolfo fez menção, assim, que ia pôr a mão na menina. E eu falei, tira a mão. Aqui não é swing. Uhum. Porque, às vezes, no swing é aquela coisa que tá escuro ou tá muito barulho, você não ouve. E aí você faz pelo toque. Se a pessoa, tipo, deixar, você continua. Se ela não deixar, tira. Que já é super exagerado, né? Que às vezes tem a questão do não ouvi, tava música, mas eu falei assim, aqui não é. Você não me põe a mão. Não, você tem razão. Uhum. Porque é outro rolê. Estamos Sim. em outro rolê. Ali estava super propício para que a gente transasse, mas não era troca de casal. Uhum. Entendeu? Sim. Então, olha o cuidado. E pessoas, que a gente já entende, né? Bem do que a gente está fazendo, Sim. mas é pelo convívio, pelo como já funcionam as coisas. E aí você vai numa outra festa e abre a sua mente de novo sobre novas possibilidades. Fiquei pensando, inclusive, dessa conscientização numa festa liberal, né? Me chamem, me contratem, Love Light vai lá Isso. cuidar de vocês, ensinar um monte de coisa maravilhosa. Sim. Quero muito. E aí teve também, antes da gincana, você também fez uma brincadeira. Sim, fiz uma pequena ativação ali, né, do público antes da gente sair mesmo pra gincana. Que também foi muito legal. Sim, que também era focada em aquecer para se abrir para o prazer e se abrir para as pessoas. Então, acho que um cuidado que eu tenho nesse momento é sempre justamente, primeiro, lembrar as pessoas, né, de que temos gêneros diversos, orientações sexuais diversas. Então, procurar sair daquele lugar do eu já sei como são as coisas, eu já sei como são as pessoas, e se abrir para enxergar as pessoas como elas são, não simplesmente já partir de eu já sei que tipo de corpo eu desejo, eu já sei que tipo de corpo me interessa, né? Mas acho que é aí que a gente começa a fazer essa ponte para o afeto mesmo e para uma não monogamia super responsável, até política mesmo, né? Que é a gente começar a enxergar as pessoas com toda a sua potência e não como um pedaço de carne que pode me dar prazer ou não. Sim. Né? Então, assim, isso é um pulo mesmo, né, para as pessoas. E aí, nessas ativações, eu gosto, então, de trabalhar um pouco isso, que é um pouco abrir esse olhar, né, e
e começar a receber outras formas de interagir mesmo, né? Nesse dia eu fiz uma dinâmica um tanto simples, eu diria, que era uma brincadeira mesmo. Mas foi ótimo. Mas que traz as pessoas para a consciência do consentimento, né? Sim. Porque é isso. Por que é importante eu saber um limite? Né? Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa numa festa que ela consentiu dar um beijo na boca, mas aí, lá no meio da história, o cara começou a ficar de... Nesse caso, era um homem cis. Ele começou a ficar de pau duro. E aí, começou enfim, encostar mais, né? Aquela coisa do calor. Mas a pessoa que estava recebendo não era aquilo que ela queria. O que ela tinha consentido, o que essa pessoa tinha consentido era dar um beijo na boca. E aí, começou já a esquentar... E aí ele ficou super desconfortável na hora, acabou se afastando e depois percebeu que, de fato, aquilo tinha passado total de um limite para ele naquele momento, né? E, assim, eu consigo ver que eu estou contando isso e alguém pode olhar e falar, ai, que exagero, sabe? Tá. Ai, que saco. Mas você tá lá, no meio da putaria e vai ficar bravo porque o cara... Mas... Só que não. Eu já tô achando, tipo, super especial. Não estou achando exagero. Estou achando quantas coisas não devem acontecer sempre, que não são faladas, que nem tem moderador, que nem... enfim. Exatamente. E nesse ponto, ainda assim, eu quero dizer que eu não acho que é uma questão de virar uma cruzada contra as pessoas que ultrapassam limites. Claro que existe aí bordas, de novo, né? Mas eu acredito muito mais... Por isso que eu acredito tanto na educação. Porque se essa pessoa que cruzou um limite, né, tem a oportunidade de se olhar de novo, de saber o que ela fez, né, de ter uma comunicação mesmo clara, né, uma ponte criando pontes entre essas pessoas, que foi, nesse caso, por exemplo, o que aconteceu... eu sei que essa pessoa vai vir para a próxima orgástica já numa outra consciência, né? Foi uma pessoa que conseguiu falar para mim, nossa, Lu, de fato, a gente não aprende nada sobre consentimento na vida, né? Porque a gente aprende o quê? Se está esquentando, já está tudo meio falado, né? Se a pessoa já está ali comigo, e, na verdade, não é sobre isso. Na verdade, não. Né? Então, o que você estava falando lá, né? De aprender limites... muito importante, muito, muito. Né? Já teve festas minhas que a gente, né, no dia seguinte, sei lá, acho que teve dois casos também bem graves da pessoa vir reclamar, olha, fulano pôs a mão na minha bunda, só porque eu estou pelada, enfim, né? E aí a pessoa ser convidada a se retirar, não entendendo que ela passou o limite e tal, e aí no dia seguinte eu comunicar, porque outras pessoas também reclamaram da mesma pessoa, e aí falar, e aí explicar sobre consentimento, né? Ou falar, pessoa, porque as mulheres não se sentiram bem, né? E aí nunca eu me assistia e falava, mas ainda não ficou explicativo. Aí eu fazia outro. Gente, só explicando direito, que não sei. Aí eu fazia outro. Aí eu fazia. No final, eu salvei todos como, tipo, regra swing, nananã. Porque as pessoas começaram a responder tanto e falar, nossa, que importante, né? O não foi bem falado. Sim. Não é só, tipo, amor, fala pra ele que eu não quero, né? Ou, não, sabe? Empurra ele ali, né? O olhar, falar. Enfim, coisas que eu mesma olhava e falava, eu comunicando, falava, não está comunicado ainda, eu preciso falar de novo sobre... E aí eu sei que eu fiquei o dia inteiro fazendo stories sobre consentimento, porque eu sempre lembrava uma forma melhor de explicar. Sim. Porque as pessoas realmente não entendem. Ou eu tinha um feedback ali, um reply, e aí eu falava, essa pessoa não entendeu, eu vou fazer de novo. Então, é importante, né? É muito importante. E como o meu público é bem seleto, eu estou cuidando, assim, na unha também, mas não é diferente desse cuidado de ter pessoas ajudando, de ter um relatório, um pré-cadastro, de saber... Não, as pessoas estão indo porque eu estou ali divulgando simplesmente no Instagram, então tem bastante curioso, tem galera sem noção. Sim.
E aí fica mais complicado. Sim. Né? Mas é isso. Acho que é um movimento de educação muito importante mesmo para todos, assim. E é o que você falou, esse cadastro acontece por um motivo, que é realmente de criar segurança para as pessoas, né? Eu volto na questão do foco do nosso público, né? A partir do momento que eu estou falando que é uma festa focada no público LGBTQIAP+. E aí, de repente, eu tenho um tanto de pessoas cis-hétero, por exemplo. O que essas pessoas, de fato, estão indo buscar lá? Eu preciso saber. Entende? Porque as chances dessa pessoa retraumatizar alguém, porque, de verdade, assim, você habitar esse mundo como uma pessoa trans, as pessoas cis não têm ideia do tamanho, assim, da profundidade das violências que se sofrem no dia a dia. Não fazem ideia mesmo, tá, Bru? Assim, antes mesmo de eu me assumir trans não binária, eu dou aula de fotografia no programa Transcidadania e aí eu saio para fotografar já há um tempo, assim, né, com minhas alunos. E aí, assim, o que eu já presenciei, sabe, muito antes de realmente ter me assumido nesse lugar no mundo, quem eu sou, de fato. E, assim, é muita violência mesmo, muita. E as pessoas não percebem que é o mesmo tipo de violência, por exemplo, quando as pessoas não entendem qual é a necessidade de existir uma linguagem inclusiva. As pessoas não entendem como isso é violento, negar isso, sabe? Sim. Agora, se eu fico te chamando no masculino, te contempla? Não, estou te perguntando não, mesmo. Vou me incomodar. Exatamente. Então, assim, onde que está a dificuldade das pessoas entenderem isso, sabe? Que é realmente uma nova consciência, né? Linguagem. Eu estudo muito isso, inclusive. A gente só consegue sedimentar uma nova consciência quando a linguagem dá conta dessa nova consciência. Então, esse é o clique que as pessoas precisam entender, sabe? Então, antes é isso, nem se falava direito de não monogamia, não se sabia que existiam tantas formas de ser não monogâmico, né? E aí a gente começa a entender todas essas, né? Pô, quando eu era jovem, bem pequena, assim, eu tinha uma fascinação com pessoas andrógenas. Mas entende, assim, são coisas que vão evoluindo, e isso é muito importante pra gente, né? Sim. Pô, outro dia eu vi uma pessoa falando, porque essa história de ficar criando letra para tudo, né? E aí tem essa sigla gigante. Você acha mesmo que eu quero uma sigla gigante? Não, eu só quero ser compreendido como ser humano, sabe, assim? Sim. Agora, existe um motivo que é para a gente conseguir chegar nesse lugar onde a gente não precisa de siglas, a gente tem que avançar muito. Sim, entende? eu sempre falo isso, que por mais que as pessoas não querem rótulo, e às vezes eu falo que é meio ruim termos rótulos, a gente quer se sentir acolhido. E aí a gente precisa do rótulo. Exatamente. Né? A gente, digo, Sim. as pessoas todas. Sim. Então, é difícil, né? Por mais que eu falo assim, às vezes a gente quer muito enfiar numa gaveta e tal, e é difícil. Não precisa, porque a pessoa fica pirando. Mas é necessário, e as pessoas não entendem. Falam assim, não precisa. É você que está se sentindo o tempo inteiro chamada pelo nome errado, né? Sendo tratada da forma que você não se identifica. Sim. E essa que é a consciência. Sim. Vamos, então, agora fazer as perguntas. Vamos. Nossa, passou muito rápido! Vamos para as perguntas, porque, gente, orgástica é sucesso. A gente vai falar aqui. Eu só queria até falar que no finalzinho da festa encontramos uma moderadora e ela falou assim: só posso falar uma coisinha para vocês? A equipe de vocês foi, na minha mão ali, foi a mais entrosada. Parabéns, eu queria falar isso. A gente falou, caraca, que legal! Porque realmente a gente estava tão íntimos ali, foi muito bacana. Então vamos para as perguntas, né, gente? Chegamos ao quadro onde as pessoas mandam perguntas. Também eu gosto bastante porque é o momento que as pessoas estão aqui com a gente, né, participando.
É um quadro que eu chamo Se Minha Pepeca Falasse. Ela diria o quê? Então, se você já chegou até aqui, já curte o vídeo, já comenta o que vocês estão achando e compartilhem, se inscrevam no canal e tudo mais. E vamos à primeira pergunta. Bora. Os praticantes de swing podem ser considerados não monogâmicos? Polêmica no homossexo. Vou até beber água. Olha, eu mereço também uma aguinha. Por que isso é tão polêmico, né? Principalmente porque no meio swinger, o que acontece é sobre swing, né? Mesmo, não é meio liberal swing. Geral. Tal. Swing. Se a gente está falando de swing, a gente está falando de troca de casais. E, portanto, existe uma prática de uma liberdade sexual, mas a todo custo ali existe um cuidado para se manter o núcleo casal intacto. Então, a crítica que se tem, né, com o meio swinger, que muitas pessoas dizem não ser mesmo não monogâmico de fato, é porque existe um limite muito estabelecido de trocas possíveis, né? E ainda existe muito essa coisa do controle do que é que a pessoa pode e o que ela não pode fazer, que é muito diferente de ter contratos estabelecidos ali do casal ou entre pessoas não monogâmicas e de poder exercer realmente uma liberdade do ir e vir e com quem que é que eu me relaciono no geral, né? Então, se a gente for comparar mesmo swing com anarquia relacional, né? Enfim, não dá para chamar swing de não monogamia. Sim. Não tem como, assim mesmo, né? Verdade. Então, assim, pessoalmente, tem casais, inclusive, que não pode beijar. Exato. Que eu já acho, né? Exato. E várias outras coisas, enfim, né? Que a e várias gente outras observa. coisas, que é uma coisa realmente bem de corpos. De corpos. Que não é de sentimento, não é uma relação. E muito patriarcal, né? Porque você conhece esse tipo de dinâmica de poder, por exemplo, onde é a mina que está decidindo? Você conhece? Raro. É raro. Então, é isso, né? É um sistema que é realmente normativo. Eu que decidi tudo. Eu trouxe Rodolfo. Eu coloquei ele no meio liberal. Enfim. É isso. Mas a gente ainda tem muitos passos a evoluir, né? Sempre inclusive, aprender. Eu até te digo, assim, quando eu tô lá aprovando os cadastros, tem algumas coisas que me preocupam muito. Uma delas são casais swingueiros. Porque a possibilidade de eu ter que lidar com ciúmes na orgástica vem dessas pessoas. Por quê? Porque a orgástica é um meio onde, assim, majoritariamente, o que mais se diz não é, nossa, transei horrores, isso também tá lá. Mas gente, tô saindo daqui apaixonada por não sei quantas, dezenas de pessoas, entendeu? Tô com 1000 afetos possíveis. Sim. Então, eu saber que essa pessoa pode chegar lá e realmente ter uma crise braba de ciúme, assim, porque o espaço é esse lá. É espaço importante. De troca. Troca mesmo, assim. Verdade. Vamos à próxima. Enfim, já estamos falando sobre isso, mas qual é a diferença de poliamor e não monogâmicos? Na verdade, poliamor é uma categoria de não monogamia, né? É uma forma de se relacionar. Então, as pessoas poliamoristas, elas se entendem mesmo como é possível amar várias pessoas ao mesmo tempo. Existe um cuidado gigante com se manter em responsabilidade afetiva com todas as pessoas que você se relaciona. O poliamor caminha mais por aí. E a não monogamia pode acontecer de muitas formas, né? Não necessariamente é um poliamor. Então, pode ser isso. Eu posso ser mais... ter liberdade sexual, mas, de repente, afetivamente, né? Eu me relaciono com uma pessoa só... enfim, anarquistas relacionais já é outra coisa também. Sim. Quais os efeitos positivos e negativos de ter levado a orgástica para uma casa de swing?
Essa é uma ótima pergunta. Bom, eu acho que as coisas maravilhosas foi a gente poder ter acesso a uma estrutura que é pensada para o entretenimento adulto. Né? Então, isso é um pouco imbatível, assim, porque é um dos grandes desafios que a gente tem é encontrar locações adequadas para fazer essa festa. Né? Porque a gente está falando de higiene, a gente está falando de conforto. Né? Então, tem realmente muitos aspectos que a gente tem que cuidar. Privacidade também. Né? Eu já encontrei lugares maravilhosos, com quintais maravilhosos, mas é isso, né? Tem prédios em volta, enfim. Então, é sempre difícil, assim, é um desafio mesmo encontrar as locações ideais. E a Spice recebeu a gente, assim, maravilhosamente, não só com tudo isso que eles têm para oferecer, mas com vontade de receber realmente um rolê diferente, sabe? Sim. Então, isso é maravilhoso. Acho que as desvantagens, na verdade, vêm muito mais sobre ocupar um espaço que não está acostumado a receber pessoas e nem um formato de não monogamia que não tem nada a ver com o swing, né? Então, num primeiro momento, a gente deixou, não tinha cadastro. Era aberto. E aí o que aconteceu é que 10% da festa que entrou, que caiu lá de paraquedas, que a gente ainda está falando de uma localização, que é onde estão todas as casas de swing, que é Moema, né? Sim. Não todas, mas majoritariamente. E aí as pessoas entraram porque se interessaram pelo público. Foi meio isso, sabe? Tipo, nossa, olha essa fila, o que está acontecendo aqui nesse lugar? E entraram e não sabiam lidar com nada do que a gente estava propondo. Então, isso foi uma das coisas que impulsionou a gente a criar o cadastro, porque muitas pessoas falaram, não, gente, não dá. Tudo aquilo que a gente tinha criado de segurança se perdeu ali. Tudo não, né? Porque a gente está falando de muito poucas pessoas. Sim, assim. Mas aqui é igual eu falei, às vezes um cara já é suficiente. Exatamente. Para atrapalhar quatro pessoas, você já tem um ponto negativo na festa. E tem questões de acessibilidade também, né? Porque a nossa festa também... a gente tem muita gente dissidente mesmo. Então, para a gente poder criar um acesso social, não basta eu criar um ingresso com valor mais em conta para pessoas periféricas, pessoas trans, enfim. A gente tem que também ter valores acessíveis no menu, por exemplo, né? Então, teve toda uma adaptação que a gente conseguiu fazer para conseguir levar a Orgástica lá para a Spice. Eu acho que agora, que a gente já passou por uma curva de adaptação, é isso, as pessoas estão amando, sabe? Gostam muito de estar ali, porque se sentem seguras mesmo e com todo esse conforto que a gente está falando. Sim, verdade. Aí tem esse ponto que né? Quando termina a Orgástica, por exemplo, a gente teve 2 edições que elas migraram para um after, que é da própria Spice, que é um after que eles dizem LGBT. Não é LGBT, é LGB, a gente fala. Porque tem 0 pessoas trans. Entendi. E aí muda completamente de figura de novo. Então, enfim, são coisas importantes para a gente ir entendendo nessa consciência, sabe? Verdade, também não sabia disso. Legal, muito bom. Essa, você já respondeu mais ou menos também, mas é muito boa. Como o meio liberal poderia melhorar se bebesse em outras fontes, né, mais conscientes e menos normativas? No caso, contratem Lulu, coloquem nas festas, né? Faz essa conscientização sobre tudo. Sim. Eu acho que para todo mundo que está interessado, né? Assim, acho que em todos os meios liberais, se a gente está falando de sexualidade com potência, é isso, a gente se abrir para a diversidade de verdade, né? De identidades de gênero, de orientações sexuais, e sair desse lugar da padronização dos corpos mesmo. Sim, isso é muito importante, né? Sim. Então, acho que se a gente está falando de corpos, diversidade e consentimento mesmo, né? Então, abram-se mais, sabe? Para ir estudar sexualidade consciente, bora fazer oficinas, bora fazer vivências de consentimento. A gente tem
um núcleo aqui no Brasil que é de consentimento, que está fazendo trabalhos incríveis, assim, são laboratórios de consentimento. Sabe, eu recomendo muito ir fazer, porque consentimento é uma coisa que afeta a gente na vida diária, não é só sexualmente. A gente começa a entender coisas assim, viram chaves mesmo, sabe? Sim. E eu acredito muito nisso, eu recomendo demais. E até veio uma pergunta agora que eu tinha, que é assim, na orgástica tem essa vivência também? Você escolhe, quero fazer a vivência, ou aí você paga separado por isso? Então, depende da edição. Tem edição que a gente faz os sex labs mais prolongados. E aí, nesse caso, normalmente, você pode optar por ou fazer o pacotão, e aí você vem para a vivência e já migra para a festa. Ou a gente tem esses outros formatos, onde a gente tem mini vivências já dentro da programação da festa. Então, a gente tem experimentado mesmo com vários formatos, que é para ir agregando as pessoas mesmo, né? E aí, a gente vai tratando de vários assuntos, consentimento, enfim... o que é a transitoriedade, a gente traz tantra queer, mas sempre nessa perspectiva não mono e LGBTQIAP+. Show. Maravilhoso. E como são esses exercícios de consentimento nas festas? Quando são vivências menores, a gente não consegue se aprofundar como num laboratório de consentimento de uma tarde toda ou de 2 dias, né? Não tem como fazer isso. E tem, às vezes, a gente até nem dá conta de ter todas as pessoas da festa naquele espaço também, né? Mas a gente costuma fazer... acho que é difícil dar exemplos aqui. Imagino. Mas a gente faz exercícios práticos mesmo, né? Que é para você, principalmente, saber reconhecer na outra pessoa que ela tem limites e você reconhecer os seus próprios limites, né? E aprender a comunicar isso sem que isso seja um problema, né? Então, se eu falar para você que eu não quero, você entender que aquilo não é uma questão de rejeição, né? Que é uma questão de celebrar que a pessoa não quer fazer aquilo naquele momento. Sair dessa coisa de tudo ser muito pessoal, né? A gente aprende assim, né? Tudo é uma grande rejeição. Não, olha, com tudo isso de gente que tem aqui, querendo trocar afeto, querendo trocar, se sentir rejeitado aqui é o que menos a gente quer que aconteça. Sim, sabe? Precisa ser mais leve. Ser mais leve, mas acho que o ponto todo é você... sair com recursos mesmo, né? Que isso marque você e você saia dessa festa e leve isso para suas outras interações. Então, coisas que sejam simples, mas significativas mesmo, né? Sim, muito legal. Bom, acho que é isso. Tô com pena, que passou muito rápido. Mas como você respondeu mesmo todas as perguntas corretamente. Eu vou ser agraciade. Temos o kit Juntos Jontex. Uau! Para você. Que tudo! Em agradecimento a essa troca e parabéns por esse trabalho. Pode abrir. Uau! Muitas coisinhas. Gente, um dos meus lubres preferidos. É maravilhoso. Que demais esse kit! Sim, muitas Obrigade. coisas boas. Amo, amo, amo. E é muito maravilhoso esse seu trabalho. Obrigada. Eu queria chamar você para estar na nossa festa semana que vem. Não sei se já é semana que vem, estou meio perdida, mas dia 10. Dia 10, é na semana que vem. Dia 10 teremos o Cold Party. E em dezembro vai ter uma festa também. Em novembro, como vai ter Fetiche Week, não sei o quê, e o Dominatrix está muito cheio, a gente só vai fazer uma festa esse mês, que é no dia 10, com presença de Mônica Lima, com um show do Magic Mike. Vai ser muito legal. Que demais, que demais. Então, super convidade. Quero. Quero muito. E aí e vocês vão continuar vindo na Orgástica, né? Sim! Com certeza. Dia 4 a gente vai fazer mais uma também.
Nessa ocasião, como a gente vai fazer na Love Knox, que é um espaço bem menor, que legal. a gente não vai abrir para novos cadastros. Tá. A gente teve que diminuir um pouco a seleção. Mas é isso, pessoas, fiquem ligados também no @orgástica. Isso, passa seu @. Sim, o meu trabalho, vocês podem conhecer Quando mais. eu falo seu, tá certo? É sue. 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 É. Tá, isso é difícil um pouco pra mim. Sue, Não, na verdade é seu trabalho seu mesmo. trabalho, porque seu é @. sobre o trabalho, né? Tá. Uhum. Então, a gente tem o @orgástica com H no final, que é para quem quiser conhecer mais a festa. Então, de tempos em tempos, a gente libera o cadastro de novo, e aí as pessoas podem participar. E tem o meu, que é o Lu Love Light, que é onde quem quiser conhecer mais sobre a fototerapia erótica, para fazer atendimentos individuais, ou me chamar para fazer vivências mesmo, não só de fototerapia erótica, mas de sexualidade consciente, também podem entrar em contato comigo. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui. Achei Show, mara nosso papo. Bom, maravilhoso. Eu também estou muito Obrigada. feliz. Que bom. Obrigada. Então é isso, Obrigade, galera. pessoal. Quem curtiu, curte o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para acompanhar todos os programas e até a próxima. É isso. Beijo.